Olá, mundo do samba, lá canal de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira, daremos sequência hoje ao nosso podcast e a nossa série é Mulheres Pioneiras, série essa que a gente está aí, portanto, revisitando os aspectos teóricos, né, e de pesquisa de mulheres que fizeram aí, portanto, pesquisas, análises sobre o Carnaval de São Paulo, que tem uma importância essencial para a construção, vamos dizer assim, do que a gente pode dizer de intelectualidade mesmo do samba, das discussões acerca da folia, do samba principalmente, que é o assunto principal hoje do nosso episódio. Mas eu acho que hoje o nosso episódio é também uma forma de a gente entender o que o Geraldo Vinci aponta, que é criar uma história do nada, se assim podemos dizer, né? Então a gente vai falar de Ieda Marques Brito. Talvez ela não seja tão conhecida pelos estudantes acadêmicos do Carnaval de São Paulo por muitos motivos, né? Eu vou citar aqui dois, né? Um que ela não é exatamente do mundo do samba, ela faz a pesquisa dela nos anos 70, então já é um tempo considerável, e ela não é do samba, ela é acadêmica, ela é das ciências sociais, da história também, e da museologia, das artes. Então ela acabou indo para outro tipo de pesquisa, se assim podemos dizer, na sua carreira. E eu acho que o segundo ponto é que a obra dela não é, vamos dizer assim, de fácil acesso. Até a dissertação de mestrado dela na FEFELET só se encontra na USP. E o livro, né, que é o livro que a gente está falando aqui hoje, que é o Samba na Cidade de São Paulo, entre 1900 e 1930, um exercício de resistência cultural, que é um livrinho deste tamanhozinho assim. Se eu não me engano, ele tem 105 páginas de escrita teórica. Ele é pequenininho, mas ele é muito difícil de ser achado, né? Então, faz parte da série Antropologia, que a FEFELESH, né, a USP fez. Então, acho que esses dois aspectos, né? Ela não ter ido para o mundo do samba, como é diferente do caso da Olga von Simpson, que ela faz um trabalho monumental sobre o carnaval, da Zélia Lopes, que ela continua ainda fazendo trabalho sobre carnaval, e da própria Cidinha, né? Acho que tanto a Ieda quanto a Leila Blas, as duas mulheres que a gente falou aqui no começo, elas seguem, elas fazem, né, uma produção acadêmica muito específica, né, dentro ali das áreas e da existência, vamos dizer assim, das relações que elas se colocam, tá? Então esse é o nosso episódio de hoje, a gente vai falar da Max Brito, um trabalho essencial para entender o samba de São Paulo. Hoje pode parecer que tudo que está escrito, tudo que foi pesquisado é muito óbvio, mas para a época não era, tá? Daqui a pouco a gente vai pautar esse daqui, então deixe de seguir o Ciência de Depressão, não deixe de comentar, de curtir. E se você não conhece o trabalho da Ieda Marques Brito, fica aí, portanto, o convite para conhecê-lo, para quem sabe inserir nas suas pesquisas e também para quem sabe você conhecer, né, ler a obra dela e assim por diante. Então, o trabalho, como eu acabei de falar, da Ieda, é um trabalho de dissertação de mestrado nas Ciências Sociais da FEFELESH, começa em 1978 e termina em 1979. Então a gente está falando aqui de ditadura militar, no seu grande ponto, né, principal. O trabalho, né, da Ieda, ele é bastante peculiar, né, porque nessa época a gente tinha uma noção de que existia escola de samba, a gente tinha uma noção de que existia carnaval como um todo, mas em termos, né, se assim podemos falar, de, de pesquisa mesmo sobre o carnaval de São Paulo, eram poucos, na verdade só um, que era o trabalho do Wilson Rodrigues de Moraes, que eram dois, né? Exatamente, Escolas de Samba de São Paulo, capital, que é talvez os principais trabalhos, né? O grande primeiro trabalho sobre o Carnaval de São Paulo de forma escrita, e os Escolas de Samba e Cordões da cidade de São Paulo, né? Todos estes na década de 70. Então, nesse sentido, o trabalho do Wilson, ele é essencial, porque ele é talvez a primeira pessoa, né, a ter documentado a questão das escolas de samba, mas a Ieda Max Brito é a primeira mulher e a primeira pessoa a falar sobre samba, de fato, né? O Wilson, ele faz um pouco mais, é mais abrangente na análise dele,
A Ieda não, ela é específica, nos anos entre 1900 e 1930, então mais ou menos ali 30 anos de ação do samba e formação na cidade de São Paulo, do começo do que seria o primeiro bloco, o primeiro cordão carnavalesco, que é exatamente o cordão da Barra Funda e depois o Camisa Verde, até então o surgimento da Vai Vai, em 1930. Então, esse é o percurso de análise da Ieda. Então, é um trabalho pioneiro nesse sentido, porque ela é a primeira pessoa a escrever de forma acadêmica, especificamente o samba de São Paulo, que é o que a gente chama de samba rural. O trabalho da Ieda, né, quase no mesmo período, a gente vai ter o trabalho de pesquisa e de produção de história oral da Olga von Simpson, que a gente vai falar mais para frente, né, em outro episódio, mas acho que é interessante e importante deixar bem claro nesse sentido, porque às vezes a gente pensa naquela questão do inédito, né, no que é posto como um ponto, vamos dizer assim, de atenção, mas acho que isso é essencial. Algo que também é muito importante ser pontuado no contexto, né, da produção da Ieda Max Brito é que o ano que ela começa a fazer o mestrado se completa 10 anos, né, se completam 10 anos do que seria, né, a oficialização do Carnaval de São Paulo. Então, na introdução do livro, ela deixa isso bem claro, né, que esse processo de desenvolvimento do Carnaval de São Paulo era já um pouco, vamos dizer assim, a parte do que é o tempo que ela está estudando, né? Que é o objeto de análise como um todo. Então, esse contexto em que ela está fazendo o trabalho dela, esse contexto, portanto, em que há um desenvolvimento muito grande do Carnaval de São Paulo, no sentido das escolas de samba mesmo. Acho que isso é importante pontuar, porque isso também, o trabalho dela, né? É 4 anos depois, né, o início do mestrado, é 4 anos depois em que o Camisa e o Vai-Vai se tornam escola de samba, então, que seria essa extinção do cordão carnavalesco, que é o ponto que ela está estudando, né, o começo, o embrião, e nesse sentido, portanto, é uma cidade de São Paulo que já está habituada às escolas de samba, já está um pouco mais ambientada sobre o que é o carnaval e o samba como um todo. Então, portanto, é uma cidade ou um carnaval que já apresentava indícios de alteração do que ele era. Então, se a gente for parar para pensar, são quase ali, se não me falha a memória, 74 anos de surgimento do cordão do Camisa Verde, do cordão do Barra Funda. É mais ou menos, né, 1930, 1978, 7 menos 3, é exatamente 40 ali, mais ou menos ali, né, 44, 46 anos da fundação da Vai Vai. Então, era o começo, era, vamos dizer assim, é o começo, né, de quase 50 anos dessas instituições. Então, nesse sentido, é um contexto, né, em que a difusão do Carnaval de São Paulo estava em pleno vapor e esse, né, o trabalho dela, junto com o trabalho do Wilson, são dois trabalhos que já começam a acender este sinal de alerta que o Carnaval de São Paulo estava se descaracterizando do que ele era, não do que ele seria, né? Porque ele ainda estava em formação de um projeto de instituição de poder, mas o que ele era enquanto fundação, lá do início do samba de bomba, essas coisas todas que a gente sempre fala aqui, já estava em processo adiantado de descaracterização como um todo. Então esse é o cerne, vamos dizer assim, da obra dela como um todo. Então o tempo de análise de todo o livro da Ieda Max Brito é exatamente entre 1900 e 1930, em um contexto que, portanto, a cidade de São Paulo se apresentava como um espaço ainda provinciano e de desenvolvimento, né, com um contato cultural. Ou seja, a cidade de São Paulo ela era ainda uma cidade que estava em desenvolvimento urbano, e daqui a pouco a gente chega nesse aspecto, que é na visão da Ieda, é essencial para a gente entender a formação de Carnaval de São Paulo. Já adiantando, é o tema do nosso episódio 200, né, que exatamente a gente vai fazer um mapeamento de bairro a bairro, de zona a zona de São Paulo. Então, nesse sentido, esse tempo, né, que ela está observando são vários tempos o mesmo. Ao mesmo tempo que estão surgindo
estão se aglutinando essas famílias, né, essa rede de solidariedade negra na cidade de São Paulo, é também o momento em que a cidade está se tornando cidade. Então, é o começo que ela está se verticalizando, é o momento que ela está aterrando seus rios, é o momento em que ela está criando espaços, bairros, zonas em que você mais rico vai morar e você mais pobre vai sobreviver. Então, nesse sentido, esse tempo que ela está observando, né, que são 30 anos, acontece muita coisa e é o que forma, vamos dizer assim, esse imaginário coletivo, esse imaginário até mesmo social, do que é a cidade de São Paulo. Então, nesse sentido, também uma análise de pesquisa que, para a época, era, de certa forma, quase que inédito. Ninguém tinha olhado a formação do Carnaval de São Paulo ou a formação do samba paulista com tanto afinco. Claramente, o primeiro trabalho sobre o samba paulista é do Mário de Andrade, mas foi há muito tempo e dentro de um olhar ainda tanto quanto folclorista. O olhar que a Ieda está fazendo é das ciências sociais. Então ela está dentro, nessa época talvez não fosse o objetivo, ela está observando que existe uma circularidade de desenvolvimento cultural no samba de São Paulo. E essa circularidade ela acontece porque ela está absorvendo uma população que está vindo do interior para a região central, principalmente uma população negra que, mais ou menos ali, 12, né, 1988, né, seria ali 12 anos, né, vamos dizer assim, em que a abolição, a escravidão tinha sido abolida. Então a gente está falando de pessoas que eram remanescentes do que seria a escravidão, ou pessoas que estavam nascendo numa nova perspectiva de enxergar-se como negro. Mas é uma coisa que é muito importante, e ela deixa isso bem explícito, né? Boa parte dessa população, né? Boa parte dessas pessoas que estão construindo o samba de São Paulo estão nesse tempo, nessa realidade de desenvolvimento, está falando de 1900. Se uma pessoa tinha 10 anos em 1988 e ela tinha 20 em 1900, né? 20, 22, ela viveu, mesmo que de forma, vamos dizer assim, mesmo que de forma de um contato direto ou indireto com o que seria a escravidão. Então, nesse sentido, daqui a pouco a gente vai pontuar isso com mais atenção, ela dá uma atenção muito boa, né? E acho que é muito interessante, né? Quem lê, a primeira vez que eu li o trabalho da Ieda, foi uma coisa que acendeu olhos, exatamente nesse sentido, né? Porque a especialidade dessas escolas de samba, como Camisa Verde e Branco, como Vai Vai, estão totalmente arraigadas com essa formação urbana de trabalho da cidade de São Paulo como um todo. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar aqui pontuado. E a defesa, né? A defesa do trabalho dela, portanto, na visão da autora, essa realidade contribui, portanto, para a formação espacial da urbanização da capital, quanto da cidade de São Paulo, e essa relação está totalmente direcionada e associada com as construções de identidade, sociabilidade e de cultura que vão ser construídas. Então, dentro da defesa da Ieda, existe, portanto, uma relação que está intrínseca, ou seja, está totalmente associada entre a formação do trabalho e do poder de uma elite paulista que, pouco a pouco, criava zonas de habitação exclusiva para a sua realidade, né? Então, o que isso significa, né? E o que isso nos faz observar, né? Acho que isso é bem muito importante, né? Quando a gente fala da formação de São Paulo, principalmente na área central, que é a área que ela está fazendo a sua observação, de fato, né, a cidade de São Paulo ela surge ali do que seria o Lago São Bento, né? Ou ali a região do que hoje seria ali a região da Sé. É ali que surgem os primeiros núcleos, de fato, da cidade de São Paulo. Isso vai se expandindo, né? Você sai dessa pequena colina, né? E você vai descendo, né? E também ocupando outros espaços, quase sempre às margens de rios, né? Primeiros deles, talvez o rio Tamanduateí, o rio, né? De certa forma já não existe mais, né? Como ele seria. E depois você vai se aproximando do que seria hoje o rio Tietê, ou do que ele seria. E só depois de bom tempo que as pessoas vão chegar na região de Pinheiros, né? Então, nesse sentido, os vários córregos que eram derivados destes rios geram o que seria o núcleo populacional de São Paulo. Então, era uma cidade muito ainda, como ela disse, provinciana, né? Com vícios de uma
rudez, né? Era rude mesmo, se assim podemos dizer, dessa realidade. Então essa cidade, ela, vamos dizer assim, né? São Paulo, do século XIX para o século XX, ela vai crescendo de uma forma extremamente absurda. E ela não só cresce no sentido de cidade, né? E também de apropriação do espaço. Ela cresce em contextos, né? Em texturas de pessoas, né? Porque você tem pessoa rica e pessoa muito pobre. Você tem gente que está chegando da Ásia, chegando da África, chegando da Europa, ali nessa cidade. E você está tendo gente que está chegando de todos os lugares possíveis do Brasil e de São Paulo para essa cidade. Então, é impossível analisar a formação de escola de samba de São Paulo, mas principalmente de samba, principalmente das antigas, se a gente não entender a importância da cidade e da memória que essa cidade produz. Né? Então, nesse sentido, a grande defesa da Ieda Maxi Brito é que não tem como entender a ideia de identidade, sociabilidade e cultura que o samba de São Paulo surge e constrói nesses 30 anos do século XX, se a gente não entender que foi a sociabilidade, né? Foi a cidade de São Paulo, dentro das suas várias vertentes, das suas loucuras, que criou-se. Então essa cidade do signo, né? Do trabalho, né? Do você estar trabalhando, e é trabalhando que você vai ter boa vida, você vai ter de fato sucesso. Este emblema vai permeando, né? Vai construindo essa realidade dessa cidade, que nos anos 50 e nos anos 60 vai dar as costas para essa população negra, mais do que já dava, quando ela vai, vamos dizer assim, dizer que é uma escola de samba e assim por diante. Né? Quem estuda ou sabe a história da Nenê, sabe isso, tem isso meio que como algo concreto, né? Dentro dessa realidade. Então, nesse sentido, a gente tem, portanto, a organização do livro, né? O livro ele é organizado em 3 capítulos, né? Que é o clássico de um mestrado, né? Então, o primeiro capítulo é a emergência do samba paulista, em que ela vai exatamente explicar como que surge essa realidade do samba, do que seria esse samba rural. Este samba rural, portanto, ele é tão parecido com os outros diversos sambas do Brasil, mas ao mesmo tempo ele é totalmente diferente do que é produzido no país. O capítulo 2, que ela vai observar os 3 principais, os 3 principais bairros da zona central da cidade, Bela Vista, Liberdade, Lava Pés e Barra Funda. E ela também faz não um adendo, mas ela faz assim, uma nota de página do que seria a zona sul da cidade. E no capítulo 3, né, Resistência e Repressão Cultural, em que ela vai analisar três instrumentos de resistência, ao mesmo tempo de repressão do samba, que é exatamente o poder público, a igreja e a população negra que queria se afastar dessa realidade do batuque, né? Algo muito semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro, inclusive, tá? Então os bairros que ela está observando, né, que são estes, que são da zona central como um todo, ela está analisando exatamente esse núcleo de formação da cidade de São Paulo. Quem aqui estuda, né? Não sei se alguém está me ouvindo, né? Estuda a Vai-Vai, né? Acho que o trabalho da Ieda ele é essencial para estudar a escola, né? Por quê, né? Quando ela vai fazer essa análise dos bairros, né? Jabaquara, Bexiga, Barra Funda, Liberdade, Lavapé e o Bosque da Saúde e a Vila Mariana, ela vai exatamente dizer que esses espaços são aglutinadores da população negra. É aqui, neste espaço, que surge a elite, Avenida Paulista, Campos Elíseos e assim por diante, mas ao mesmo tempo este é o espaço que a elite vai aos poucos saindo, né, principalmente nos anos 20, vai saindo e vai chegando ali na região de Pinheiros. Né? Então, a cidade de São Paulo era uma província, aquele ar provincial, aquele ar de interior. No final do século XIX, início do século XX, vai se criando esses grandes casarões, essas grandes avenidas da elite. Essa mesma elite vai percebendo que ela estava começando a ter contato com uma classe média, com os imigrantes, e ela quer sair desse espaço, então ela abandona tudo e vai para outros lugares. E aí você vai ter exatamente a construção desses imigrantes, principalmente os italianos, que ela dá uma análise muito boa, e exatamente dessa população negra, né, que vai chegando. Então esses 3 bairros, Barra Funda, Bela Vista, Liberdade e Lava Pés, né, que ela coloca os dois na mesma área, né,
e é exatamente a mesma área, né, que seria o glicério, essas 3 zonas são essenciais para a gente entender essa formação. Então, antes de a gente ir nessas 3 zonas, eu vou falar aqui primeiro rapidamente do Jabaquara e da Vila Mariana, porque acho que é importante a gente pontuar, tá? O Jabaquara, ela é, né, o bairro do Jabaquara, é um bairro que nessa época ela era remanescente de quilombo, você tinha ali um quilombo no Jabaquara, e a Vila Mariana, né, o Bosque da Saúde, também é uma zona, né, é uma área que vai absorver uma população negra muito forte. Não é à toa que quando o Pé Rachado sai da Vai-Vai, ele vai encontrar seu núcleo de formação na Vila Mariana, quando ele funda a Barroca Zona Sul, e depois, né, a própria Barroca vai para o Jabaquara, exatamente porque é uma área, né, uma zona, é uma confluência, vamos dizer assim, da população negra muito forte na cidade de São Paulo. Nesse sentido, a Zona Sul, ela é tão importante quanto formação negra na cidade de São Paulo, quanto a área central. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente deixa meio que de lado, né, a Zona Sul, mas ela é essencial para entender essa realidade, né? Mas vamos então para a área central, né? Então ela vai primeiramente analisar o bairro da Barra Funda, e no bairro da Barra Funda ela vai fazer essa percepção e essa análise, portanto, que é uma população negra na cidade, que vai se aglomerar nesses espaços. A Barra Funda, portanto, vai ser uma área em que a população negra vai estar em contato com a população exatamente imigrada da Itália. Ela vai dar uma atenção muito boa a 2 aspectos muito importantes, que é exatamente, você tem de um lado a população negra, que era totalmente contrária a essa zona, vamos dizer assim, essa zona literalmente, que era o samba, e você vai ter uma outra parte da população negra que era exatamente, vai desenvolver esse processo de samba na cidade, principalmente em torno da figura do seu Dionísio. Estes negros, chamados de negros da Glete, né, que era exatamente da rua Glete, eles vão ser os desenvolvedores de transmitir o que era o samba de bumbo do interior, Campinas, Sorocaba, Piracicaba e outras cidades mais, vão trazer toda essa expertise exatamente para a região da Barra Funda. Nessa realidade, portanto, de um lado, essa população negra totalmente voltada para o trabalho, para ser branca aos olhos da sociedade, vai estar em contraponto com essa outra parte, que é a população negra, que, no caso, desenvolve esse elemento cultural. Nesse mesmo espaço, você tem a importância do time de futebol, São Geraldo, que vai ser exatamente o time de futebol desse espaço e que vai ter uma grande proeminência existente. Então, se a Barra Funda, nesse Largo da Banana, né, com esse trabalho, essa efervescência do trem do interior com o litoral, e é muito claro isso, né? O negro da Barra Funda ele tem um contato muito grande com a região da Baixada Santista e com o interior como um todo. É um pouco diferente do negro que está no Bexiga. Porque o Bexiga ele era um bairro periférico à Avenida Paulista, né? Seria ali hoje, né, Avenida Paulista, né, 9 de julho, assim por diante. O Bexiga ele era um bairro subalterno à região de São Paulo, já era. E no processo de imigração, principalmente de portugueses e italianos, você vai ter a confluência, né, o desenvolvimento dessa população negra muito forte, que vai exatamente se contrapor a essa elite paulista e paulistana. Então, se o negro da Barra Funda ele estava, vamos dizer assim, na área de serviço, às vezes, de certa forma, ali na ensacaria, né, no autônomo, no serviço pesado, algo semelhante estava ali com um negro no Bexiga. Só que o negro que estava no Bexiga, ele era visto como ainda inferior ao negro que estava na Barra Funda. Porque, de certa forma, eles eram a parte, vamos dizer assim, os serviçais, vamos dizer assim, da Avenida Paulista. Mas, né, semelhante ao que acontece na Barra Funda, aqui no Bexiga você vai ter o mesmo desenvolvimento de população negra que vem do interior, que vai se abrigar no Bexiga, só que diferente na Barra Funda, no Bexiga eles vão ter uma certa aliança, né, um certo abrigo, né, um certo refúgio de solidariedade com a própria população imigrada. Então, se na Barra Funda você tem uma certa resistência do poder político, do poder público, da própria comunidade negra como um todo, no Bexiga você tem uma unidade, que é a grande diferença. E na Liberdade, na região da Liberdade e Lava Pés, ela que vai ter um processo tardio de desenvolvimento urbano. Então, se a cidade na Barra Funda,
a Barra Funda, de certa forma, desses 3 bairros, né? É o bairro que vai sofrer primeiro com a especulação, a primeira especulação imobiliária existente. A Bela Vista vai ser, assim, o segundo a sofrer esse impacto, mas a Liberdade e Lava Pés vai ser a última desses 3 bairros negros a sofrer um impacto direto do processo de urbanização, né, desse aceleramento da verticalização como um todo. Então a Liberdade e Lava Pés, esse núcleo negro ali, é por isso que ali você vai ter uma potência do Carnaval de São Paulo, que é a Lava Pés. Isso não é à toa, né, porque de certa forma a Lava Pés ela se desenvolve nesse núcleo negro e ela não só se desenvolve, mas como ela espalha a sua expertise, né, a sua vivência de mundo negro no samba para outras áreas. Tanto na Barra Funda, quanto no Bexiga, quanto na Liberdade e Lava Pés, todos esses negros, toda essa população tinha um contato entre eles, e o que acontecia no interior, principalmente em Bom Jesus de Pirapora, e também com o que acontecia no Rio de Janeiro. Dionísio, antes de fundar o cordão, o grupo carnavalesco da Barra Funda, ele morou um tempo no Rio de Janeiro. O pessoal que estava ali no Bexiga, né, no Vai-Vai, antes de formar o Vai-Vai, tinha contato com o que acontecia no Rio de Janeiro. Assim como o pessoal da Liberdade. A Madrionício, o Chico Pinga foram até o Rio de Janeiro, né, principalmente nos desfiles de escola de samba, no carnaval, ter esse acesso com o samba de lá. Então essa formação urbana da cidade, ou de certa forma esse afastamento, né, essa expulsão, né, expelir a população negra da cidade, foi exatamente essencial para o que seria, né, a formação do samba na cidade de São Paulo. É um pouco diferente do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você tem, de certa forma, já ali no começo do século XX, uma apropriação do Estado, né, principalmente da elite branca, do samba, coisa que não acontece em São Paulo, pelo contrário, a elite paulista e paulistana era avessa, totalmente oposta ao que era o desenvolvimento de samba na cidade. Então você tinha essa grande diferença, né, esse diferencial, esse signo de trabalho existente na cidade como um todo. Então esse aqui é basicamente o começo ali do livro da Aida Marques Brito, né? Espero que eu esteja aqui se fazendo entendido, se podemos dizer. Outro aspecto, outro elemento essencial para a formação do samba na cidade de São Paulo, e aí é totalmente diferente do Rio de Janeiro, é exatamente a religião, mas é a religião principalmente a Igreja Católica. Durante o século XIX, quando está se formando um ambiente carnavalesco na cidade de São Paulo, a igreja vai ser o centro dessa realidade. A primeira dessas igrejas talvez seja exatamente a Irmandade dos Homens Negros do Rosário, que fica ali na região do que seria a República hoje, né? Se não me engano, ao Largo Paissandu. Nessa região ali ficava exatamente uma grande irmandade, né? Também um grande conglomerado negro em torno da Igreja Católica. Essa região, principalmente nas datas fúnebres, eram grandes áreas de encontros, de presenças, de festas da população negra na cidade, e isso sempre com auxílio, pelo menos no século XIX, da Igreja Católica. Algo semelhante acontece em outras áreas da cidade, principalmente nas ordens do Carmo, São Bento e São Francisco. Essas 3 áreas, e também a região da Penha, vão ser espaços em que a população negra vai se encontrar e vai exatamente ter essa realidade, ou vai ter esse contato de permissão, entre aspas mesmo, da igreja, né, principalmente dos clérigos, das manifestações negras. Então aqui a gente está falando de caiapós e de outros eventos, como festas de divino, congadas e assim por diante, folias de reis, e que a população negra vai sempre ao final das festas, ou em alguns momentos pontuais, desenvolver e mostrar os seus batuques para a população. Então, é até um paradoxo se a gente for pensar, porque no início do século XX, a Igreja Católica vai ser avessa, vai virar as costas, né, para a população negra da cidade. Mas é importante a gente pontuar e a gente ter isso em mente, porque isso é essencial para a formação e para a realidade das escolas de samba de São Paulo e dos cordões carnavalescos. Isso quer dizer que a igreja era aliada, era amiga, gostava desses ritmos? Eu diria que não. Mas quem aqui estuda religião
né, principalmente a questão de igreja com festa, vai entender e também vai talvez refletir agora que para a Igreja Católica do século XIX era essencial a festividade para congressamento da sua população. E por que isso é importante? Né? Porque no Rio de Janeiro você não tem isso. No Rio de Janeiro você tem o aumento e também a consolidação dos centros, né, das áreas de matriz africana, que existia em São Paulo, mas não era tão forte como era a Igreja Católica. A Igreja Católica, no século XIX, vai ser essencial para a consolidação da população negra e dos seus festejos. Isso é muito interessante, né? Por isso que eu adoro festividades populares e eu acho essencial exatamente entender. Acho que quem estuda cultura popular no Brasil tem que entender a importância e também a história da Igreja Católica, principalmente do século XVIII e século XIX. É essencial, tá? Fica aí essa dica aí para você que está estudando. Então, se no campo da cultura e da sociabilidade já existia, né, resíduos de práticas culturais interioranas, o mesmo pode ser dito na bagagem cultural que essas populações migradas do interior trazem, portanto, para a área da cidade. Então, nesse sentido, o samba, né, esse contexto de desenvolvimento religioso, é o que vai fazer o samba na cidade de São Paulo acontecer. Não é à toa, né, se a gente for parar para pensar, que a grande festa que desenvolve o samba rural paulista nasce de uma igreja, nasce, né, na festividade da Igreja Católica. São Geraldo Filme diz isso, a tia Esté do Bumbo sempre dizia isso também. É na festa católica que surge o samba rural. Então não é de se estranhar que na capital, na cidade de São Paulo, os sambas, né, os batuques dos caiapós, depois o samba, vai se desenvolver também na área da Igreja Católica como um todo. Então, nesse sentido, nesse aspecto, o samba, os núcleos, né, da cidade de São Paulo, prevalece uma rede social e comunitária em torno de saberes adquiridos de lá diversas, né, festividades dentro da cidade, portanto, oriundas do interior. Então, as casas da Tia Olímpia, Dona Sinhá, Zé Soldado, no Jabaquara, e da Eunice do Chico Pinga, se colocam, portanto, como zonas de centro da cultura negra. E além disso, né, algumas festas religiosas são essenciais para a gente entender esse processo de formação e consolidação do que viriam a ser os cordões carnavalescos e as escolas de samba. O 13 de maio, que talvez seja a grande festa da população negra, que é uma festividades de comemoração, vamos dizer assim, da libertação dos negros escravizados, mas era mais uma festividade, né? Essa é a grande realidade. E boa parte delas eram em torno das igrejas, principalmente na Igreja do Rosário, lá no Paissandu, na República. O 15 de agosto, que era a festa de Nossa Senhora da Querupita, principalmente no Bexiga, festa essa que até hoje é um símbolo, né, dessa formação negra da Vai-Vai, né? Tem uma missa maravilhosa, que é a missa negra, né, na região. E o 3 de maio, né, na festa de Santa Cruz, que também era uma festa muito importante ali na região do que seria hoje a Vila Mariana, né, ali o Bosque da Saúde, né, Bosque da Saúde, a Vila Mariana. Então essa área, né, sul, Vila Mariana, indo até a área central, era onde você tinha essa formação negra muito forte de festas. Repito, isso quer dizer que não existia matriz africana? Existia, principalmente na região do Bexiga, principalmente na região do que seria hoje a Lava Pés, o Glicério. Você tinha sim uma trama, um emaranhado de saberes da cultura e da religião negra, mas prevalecia quase sempre a ideia, né, da Igreja Católica como um todo. Então, nesse aspecto, né, e aqui citando a própria Ieda Max Brito, né, a cidade de São Paulo, portanto, as manifestações negras, ela se desenvolve, portanto, dentro de numa realidade de duas, né, realidades existentes. Né, e a primeira é que estes eventos constituem exclusivamente uma iniciativa de contingentes negros, e a segunda se refere à presença sistemática de um tipo peculiar de música, e por vezes de dança, como o samba, que animava aquelas reuniões, cabendo aqui algumas considerações de ordem conceitual. O que nos faz chegar exatamente à ideia de repressão. Né? A repressão ela acontece dentro desse contexto da população negra e ela não é pouca, ela é muita.
primeiramente, a repressão ela era da elite paulista, que era contrária a essa realidade, mas não era uma repressão totalmente física. Não era que existia agressões, se assim podemos falar. Existiam, sim, um, um contato um pouco mais frívolo, mas ela não era, via de fato, agressão, né? Não ocorriam prisões, se assim podemos dizer. Mas eles eram pequenas agressões no ir e vir dessa população. Então você não podia tocar samba em tal bairro. Se você tocasse, a polícia rondava todo o seu cortejo. Por exemplo, a Barra Funda, o cordão da Barra Funda saía da Barra Funda, hoje seria ali mais ou menos entre a estação Barra Funda e a estação Marechal Deodoro, do metrô, na linha vermelha. Eles saíam dessa região e iam até parte ali da Avenida Paulista, né, naquela intermediação. Depois eles voltavam, né, fazendo todo o cortejo de volta. Então, para fazer isso, você tinha que ter várias permissões, você tinha que ter o livro de ouro, você tinha que ter toda uma rede, que a gente vai ver mais para frente no livro da Olga von Simonsen, né, que era a primeira pessoa que de fato vai escrever isso. Então, nesse sentido, essa repressão do órgão público, ela era exatamente uma agressividade, né? Você atingir essas pessoas na instituição como um todo, mas você também tinha exatamente essa negação de que você era um ambiente cultural. Então você não tinha cultura, você fazia barulho. Então, nesse sentido, esse é o contraditório desse processo como um todo. Existia uma repressão também da população negra contrária a essa população negra, como ela bem conta, principalmente muito pontual na Barra Funda, em que essa população absorvida na ideia do trabalho, da lógica, do paulistano, né, de você ter que estar produzindo, né, você tem que estar ali sendo alguém dentro dessa ótica branca, dentro dessa ótica do imigrante, né, porque o imigrante ele chega, ele é aceito pela sociedade, ele se desenvolve economicamente. A população negra nunca teve essa oportunidade e nunca se desenvolveu economicamente. Então, nesse sentido, você tinha uma população considerável de negros que eram contrários a esse desenvolvimento cultural negro. E você tinha também a religião como objeto de repressão. Então, se a Igreja Católica, até o final do século XIX, ela era, entre aspas, uma apoiadora das festividades negras, no século XX ela vai retroceder nesse processo. Então, ela vai começar a perceber que essas festas negras, dentro da ordem católica, desvirtuavam a ideia da festa. É o que acontece, por exemplo, em Bom Jesus. Né? Em Bom Jesus do Pirapora, o samba ele deixa de ser um produto e ele passa a ser totalmente escanteado pela festa de Bom Jesus de Pirapora. É o mesmo que acontece nas festas aqui de São Paulo, em que a população negra, que antes era parte atuante, protagonista dos eventos, deixa de ser aos poucos e assim você tem esse afastamento da religião e você tem, portanto, os dois principais poderes do século XX, a igreja do início do século XX, que era a igreja e o poder público, virando as costas para o samba de São Paulo. Então, quando surge a Barra Funda, o Cordão do Camisa Verde, mas principalmente a Vai-Vai, você já tem um contexto em que você não era bem-vindo. E você não era não é que você não era bem-vindo, era um silêncio de que você não deveria existir. Então esse é o contexto de toda a obra da Ieda Max Brito. Espero que quem esteja me ouvindo tenha aguçado a curiosidade de saber um pouco mais do trabalho da Ieda. Eu acho que é um trabalho divino, acho que é uma leitura muito fácil também de ser feita. É um trabalho que, de certa forma, ele é muito novo, né? Então você não tem grandes, vamos dizer assim, autores de referência, né? Você, por exemplo, ela está fazendo um trabalho em que o único trabalho sobre Carnaval de São Paulo era um do Wilson. Então, ou seja, boa parte do que tem aqui no livro são relatos que ela vai ter, né? Em entrevistas com o Henricão, com a Madrinha Eunice, até mesmo com o seu Dionísio. Então, ou seja, ela vai ouvir essas pessoas, vai estar dentro da pesquisa dela, mas a pesquisa dela é muito mais analítica. Então, de certa forma, por isso que até mesmo é curta, porque ela está fazendo uma grande análise. E é uma análise essencial, é uma análise incrível, e por isso que ela está aqui no nosso quadro como pioneira. A Ieda Max Brito, ela, como eu disse, ela se afastou
dos estudos de carnaval, ela foi mais pro lado das artes. E eu tive uma vez um contato com ela, né, que ela até disse que ela não fala mais de carnaval, ela já não lembra mais o que era, né, ou da época dela para hoje já mudou muito. Então ela, de certa forma, olhava hoje, né, olha o carnaval com um pouco mais de criticidade, pelo menos a última vez que conversei com ela. Então ela já não olhava com bons olhos. Ela já não olhava com bons olhos um livro dela de 1970, né? Então só para a gente ter aqui uma noção, uma ideia de que o Carnaval de São Paulo tem muita gente que estudou ele e é muito importante a gente conhecer esses trabalhos. Então, a gente falou aqui da Leila Blas, que ela falou exatamente da ideia de trabalho no Carnaval de São Paulo, e o livro da Ieda, né? Samba na Cidade de São Paulo, em 1930, que é exatamente o primeiro grande trabalho que vai falar sobre a formação de samba na cidade de São Paulo e como isso vai absorver vários aspectos, repito, de trabalho, de urbanização e também da imigração como um processo e um fator essencial para entender o que é o samba na cidade de São Paulo, as escolas de samba, que é o elemento principal aqui do nosso podcast. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Hoje ficou longo. Eu achei que ele seria curto, mas ele ficou longo. Mas eu achava que era necessário. Eu acho que nem todo mundo vai ter o acesso ao livro da Ieda, que é muito raro às vezes de achar em sebo. Nem todo mundo mora em São Paulo para ir até a Fefelete, né, para ter acesso ao livro. Então, para você que às vezes só leu, né, a citação do livro da Ieda, ou sabe que existe, mas nunca teve o contato, espero que você tenha tido esse contato pela primeira vez e espero que agora você tenha aguçado a curiosidade para ir procurar um pouco mais sobre o trabalho da Ieda. É isso, gente. Até a paz, até a próxima. A gente volta aqui no nosso podcast semana que vem para falar sobre o Jangada, um dos principais intérpretes não, compositores do Carnaval de São Paulo. E a gente vai, portanto, iniciar uma nova fase da nossa série Criadores, que é o primeiro criador, de fato, de samba enredo. Teve outros, né? Mas a gente vai começar pelo Jangada. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam, nunca deixem de sambar. Tchau.